Fala galera, tudo bom? Vamos iniciar aqui a nossa semana 9 da pré-aula, curso de Física 1. Espero que você esteja curtindo esse trabalho que a gente tem feito com extremo carinho para você. Preste atenção, nessa semana 9 a gente vai mais uma vez conversar sobre os movimentos curvilíneos. A gente fez o seguinte, na aula presencial você vai trabalhar comigo movimento circular uniforme outra vez, e a gente vai colocar um tema transversal, que é a parte que envolve os movimentos circulares uniformemente variados. A gente vai trabalhar isso na aula presencial, tá certo? A gente deixou praticamente toda a revisão, porque a ideia era falar novamente sobre o movimento circular. Como a gente tem dois encontros, a gente disse, bom, na pré-aula a gente reforça o movimento circular uniforme, para que na aula presencial a gente só precise falar do circular uniformemente variado, como eu disse a vocês, que é um tema transversal, é um tema que não está explícito nos conteúdos do Enem, nem do SSA, Faculdades Particulares, mas invariavelmente cai. Cai como um tema transversal, porque na hora que eles colocam, por exemplo, a habilidade 20, que diz que o aluno precisa saber avaliar, tá? Relacionar causas e consequências dos movimentos de objetos e partículas, ele não cita que movimentos são esses. Então pode ser um movimento retilíneo, como pode ser um movimento circular. Tá? E baseado nessa ideia, eles têm colocado questões. E aí não tem como a gente reclamar. Então, na aula presencial, não deixe de comparecer à aula presencial, a gente vai trabalhar o movimento circular uniformemente variável. E nessa aula online, a gente vai trabalhar mais uma vez o movimento circular uniforme. Vamos dar uma revisada grande sobre esse movimento que fatalmente vai estar no seu vestibular. É quase que certo que isso vai ocorrer, como vem ocorrendo há anos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar devagarzinho aqui. A gente vai começar definindo passo a passo mesmo, tá? Passo a passo. Definição do movimento circular uniforme, não sei se lembram, mas o movimento circular uniforme, ele é definido como um movimento cujo módulo da velocidade, está aqui, ó, o módulo da velocidade, eu vou grifar aqui para você, está aqui, o módulo da velocidade é constante. Alguns livros, algumas provas podem colocar assim, velocidade escalar constante, não tem problema. Então, tanto faz dizer módulo da velocidade constante ou velocidade escalar constante, tá? E é um movimento que, por ter módulo da velocidade constante, esse movimento não possui aceleração tangencial. O movimento circular uniforme não possui aceleração tangencial, lembra disso? Ele só vai possuir aceleração centrípeta. E por características próprias, a aceleração centrípeta é sempre perpendicular ao vetor velocidade. É o que você está enxergando nesse desenhozinho aqui. Você percebe que a aceleração centrípeta, que está de azul, ela é perpendicular ao vetor velocidade. Porque a matemática define isso. A matemática define que toda reta tangente a uma circunferência forma 90 graus com um raio. Como a aceleração centrípeta sempre está na direção radial e a velocidade é sempre tangencial, então fatalmente entre si eles vão formar um ângulo de 90 graus. Então essa é a aceleração do movimento circular uniforme, a chamada aceleração centrípeta que os senhores encontram fazendo V ao quadrado sobre R, ou ainda ômega ao quadrado vezes R. Tá certo? São as duas formas de escrever essa aceleração centrípeta. Não esqueça que a aceleração sempre é proveniente de uma força. Então, quando você enxergar uma aceleração resultante desse movimento do tipo centrípeta, pode ter certeza que esse movimento tem uma força resultante centrípeta que nós vamos estudar lá na frente, depois, não agora, tá bom? Beleza. Período e frequência. Por que a gente tem que trabalhar período e frequência desse movimento?
Porque esse movimento, por ele ser um movimento de velocidade escalar constante, é um movimento cujo tempo para o corpo realizar uma volta sempre será o mesmo. E a esse tempo para a realização de uma volta, a gente dá o nome de período. Lembrou? Então, período é o intervalo de tempo necessário para o corpo executar uma volta. Período é o intervalo de tempo necessário para o corpo executar uma volta. E a frequência é o inverso matemático do período e o inverso conceitual. Porque enquanto o período mede o intervalo de tempo para dar uma volta, a frequência mede a quantidade de voltas naquele intervalo de tempo. Veja que matematicamente um é o inverso do outro. Tá? Tudo isso a gente falou. A gente está revisando para te dar uma segurança maior. Tá? Por isso que matematicamente a gente escreve assim, ó, que a frequência é o inverso do período. Tá? Frequência é o inverso do período, 1 sobre o período, ou que o período é o inverso da frequência. Tá? A transformação mais importante que nós vamos fazer é de Hertz para RPM, porque Hertz representa RPS, rotações por segundo. E RPM, vocês devem saber, representa rotações por minuto. Então, quando eu vou passar de rotações por minuto para rotações por segundo, eu divido por 60, porque cada um minuto tem 60 segundos, tá certo? Então essas são as definições de período e de frequência. Vamos para o nosso próximo slide. Outro termo importante desse movimento é a velocidade angular. Por que essa velocidade angular é tão importante para a gente? Porque quando o corpo realiza uma curva, não esqueça disso, ao mesmo tempo que ele percorre uma circunferência, esse cara também varre um certo ângulo. Tá? Tá lá, ó, percorrendo a circunferênciazinha e varrendo o ângulo. Por exemplo, se ele percorrer 1/4 de circunferência, ele andou um certo ΔS, que é 2πr dividido por 4, porque 2πr é o comprimento total da circunferência. E ele percorreu um ângulo que a gente diz que foi de 90 graus, quando a gente precisa trabalhar em radianos. Então, a gente bota π sobre 2 radianos, num determinado intervalo de tempo. Então, quando eu faço a relação matemática entre o deslocamento angular que esse corpo fez e o intervalo de tempo, eu tenho exatamente a velocidade angular, que vai ser medida em radianos por segundo, radianos por minuto, radianos por hora, sempre uma unidade de deslocamento angular, uma unidade de ângulo, que não vai poder ser graus, por uma unidade de tempo. Tá certo? Na verdade, vai existir sempre a relação matemática, é bom você lembrar, que é essa daqui. Essa relação traz a ideia da matemática de que o comprimento de um arco é igual ao ângulo varrido por esse arco vezes o raio desse círculo, o raio dessa circunferência. Então, comprimento do arco, ângulo, raio. Deslocamento escalar, deslocamento angular, raio. Tá? As letras eu coloquei uma outra letra, agora foi que eu percebi que eu formatei com outra letra, mas não tem problema. Esse θ aqui equivale a essa letrinha que nós colocamos aqui, esse sigma aqui, tá? Mas tanto faz, não tem problema nenhum. Beleza. E aí, se eu pegar essa equação e dividir ambos os lados pelo tempo, deve lembrar da aula presencial, quando a gente falou isso, você vai ficar aqui ômega vezes R é igual a V. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Tá? É a mesma relação que existe entre os deslocamentos. E na aula presencial você vai perceber que existe uma relação dessa entre as acelerações também. Tá? Mas deixa para a aula presencial a gente conversar sobre isso. Beleza. Então essa é a nossa velocidade angular que a gente já trabalhou na aula passada. Tá? Tanto na presencial quanto na aula online, nessa nossa pré-aula. A gente está trabalhando mais uma vez agora para deixar a coisa bem amarradinha. A gente sabe da dificuldade que vocês acabam tendo no movimento circular. Tá? Então, quanto mais a gente puder ter um contato maior com esse assunto, melhor. Porque o que ocorre com o movimento retilíneo, que tu acaba aprendendo mais, é que tu passa 5, 6 semanas tendo contato com ele. Até mais.
Porque quando chega em leis de Newton, tu volta para isso. No movimento circular, você às vezes tem um contato por uma semana, é muito pouco para sedimentar certas informações. Então a gente está repetindo, está replicando certas informações, está explicando de maneiras diferentes, com figuras diferentes, imagens diferentes, para ver se a tua cabeça começa a sedimentar isso daí, tá? Funções horárias. Professor, o senhor não falou sobre isso. Pois é. Não havia necessidade, tá? Mas, como a gente tem mais semanas, como eu acabei de falar sobre isso, acaba sendo legal conversar sobre isso. Mas, preste atenção, vê como é simples. Por que eu digo que não tinha necessidade? Porque dava para tu chegar a essa conclusão. Se tu olhar direitinho aqui a posição final, essa é a função horária do movimento uniforme. Posição inicial, velocidade e tempo. E comparar com essa equação, é a mesma. Porém, com os valores angulares. Em vez de ser posição escalar final, vai ser posição angular final. Em vez de ser posição inicial, S0, escalar inicial, vai ser posição angular inicial. Tá? Ômega vezes T. Velocidade angular vezes o tempo. Tranquilo? Em vez de ser velocidade escalar vezes o tempo, vai ser velocidade angular vezes o tempo. Então a equação é a mesma. Inclusive, se você quiser traçar um gráfico, você traça. Ângulo e intervalo de tempo seria uma função do primeiro grau, assim, ó. Aqui. Aqui vai ser a sua posição angular inicial. Esse seu ângulo vai estar medido, obviamente, em radianos. E esse gráfico posição-tempo, posição angular-tempo, por exemplo, se os senhores quiserem encontrar a tangente desse gráfico, dessa reta, se você quiser achar, pegar essa tangentezinha aqui assim, ó, a tangente desse ângulo vai ser exatamente o deslocamento angular pelo intervalo de tempo. Delta θ por delta t. E delta θ por delta t é exatamente a sua posição a sua velocidade angular. Tá aqui, ó. Velocidade angular, delta θ por delta t. Tranquilo? Então dava para você trabalhar dessa forma também. Dava para fazer essa ideia. Beleza? Tranquilão? Bom, a área desse gráfico não dá nada. Do mesmo jeito que o gráfico espaço-tempo, quando você encontra a área, você encontra coisa alguma. Tá certo? Então, a área desse gráfico você não vai encontrar coisa alguma. Mas se fosse o gráfico da velocidade angular em função do tempo, aí tudo bem. Tá? Esse gráfico seria uma reta, se você achasse essa área, uma reta paralela ao eixo dos tempos. Se você achasse a área, você acharia o deslocamento angular. Beleza? Tá bom. Transmissão de movimentos circulares. Isso foi exaustivamente trabalhado tanto na pré-aula como na aula presencial, porque isso representa a maioria das questões dos vestibulares. Porque quando você põe uma questão de transmissão de movimento circular, você, além de cobrar o próprio movimento circular, você cobra algo do cotidiano. Então eles acabam cobrando isso aí de vocês, eles acabam usando essa ideia para dizer, pô, vamos ver se o aluno entendeu mesmo que é um movimento circular, onde é que ele aparece no cotidiano. Então a gente tem dois tipos comuns de transmissão de movimento circular. Tá? Transmissão através de um eixo, que é essa transmissão aqui. Nesse tipo de transmissão, o que essas duas polias têm em comum são frequências, períodos e velocidades angulares. O que elas não têm em comum é velocidade linear. A velocidade linear será maior na polia que tiver raio maior.
É só você lembrar da equação que diz que V é igual a ômega vezes R. Se você olha para essa equação aqui, V é igual a ômega vezes R. Tá? Nesse tipo de transmissão de movimento circular, isso aqui é constante. Como isso aqui é constante, essas duas grandezas passam a ser grandezas diretamente proporcionais. Tá certo? Então, quem tiver maior raio, que no caso da sua figura é a polia B, então quem tiver maior raio vai ter maior velocidade linear, e quem tiver menor raio, obviamente, terá menor velocidade linear. Então, a gente até escreveu em sala de aula, VA sobre VB é igual a RA sobre RB. Você deve ter anotado aí. Tá certo? Beleza? Tá bom. Esse é o primeiro caso de transmissão de movimento circular. O segundo caso de transmissão de movimento circular se dá através do contato, que pode ser um contato indireto, como eu coloquei nessa figura, ou de um contato direto, que é quando a gente coloca as engrenagens assim, uma tocando na outra. A diferença é que num contato como essa que está na figura aí, as polias giram todas no mesmo sentido. Por exemplo, se a correia girar, se essa corrente girar no sentido horário, tanto a polia A como a polia B vão girar no sentido horário. Beleza? Mas quando você põe o contato direto entre elas, elas giram em sentidos opostos. Se um girar no sentido horário, o outro gira no sentido anti-horário. E aí você tem, por exemplo, o moedor de cana funcionando assim. Tá? Você bota a cana entre eles e ele vai moendo entre elas, entre essas duas engrenagens, ela vai sendo moída. Entre outras situações, mas assim, tudo isso já foi comentado. E é legal você sacar que nesse caso, o que as polias têm em comum é a mesma velocidade linear. Tá? Por quê? Porque frequência e raio são coisas inversamente proporcionais. Como eu tenho raio e frequência trabalhando de maneira inversamente proporcionais, essa velocidade linear matematicamente ela passa a ser constante. Tá? Nessa minha figura, a polia A, a engrenagem A, por ter raio menor, tem menos dentes. Por ter menos dentes, ela precisa girar mais para dar conta da quantidade maior de dentes que existe na engrenagem B. Então, por exemplo, se o raio da engrenagem B for 4 vezes maior do que o raio da engrenagem A, cada uma volta que a engrenagem B der, a engrenagem A dá 4 voltas. Por quê? Porque os dentes precisam andar sincronizados, você tem que ter um dente para cada um. Tá? Então ela tem que dar uma quantidade de voltas maior para poder suprir. Acaba que ela dando mais voltas do que a B, ela vai acabar percorrendo a mesma distância. Tá? Porque cada volta é 2πr, então ela tem raio menor, mas em compensação ela vai dar mais voltas. Então uma volta da B equivale a 4 voltas da outra. Tranquilo? Então por isso que elas vão ter mesma velocidade linear. Está aqui, ó. Mesma velocidade linear. Tranquilo? Então, esses são os principais tópicos do movimento circular uniforme. Tá? Se você não entendeu, você volta ao vídeo, assiste novamente, para que você possa encarar agora os exercícios. Tá certo? Beleza? Ficaram claros? Vamos trabalhar os nossos exercícios. Bora lá. Tá apagado já. Bom, essa questão trata de algo que, inclusive, o Enem no ano passado tratou e a gente, em anos anteriores, já vinha tratando isso aqui tranquilamente. Tá? Acabou que caiu. Que é a situação da roda de um carro. O cara fala o seguinte, leia o texto com calma, vê. O velocímetro comum de carro mede, na realidade, a velocidade angular do eixo da roda e indica um valor que corresponde à velocidade do carro. O velocímetro para um determinado carro sai da fábrica calibrado para uma roda de 20 polegadas de diâmetro. Isso inclui o pneu. Deixa eu explicar o que é que ocorre. O velocímetro ele é calibrado para indicar o valor da velocidade mediante a rotação do carro. Então, na verdade, o velocímetro
ele está conectado a esse cara. É aqui que ele está conectado. O velocímetro está conectado no eixo da roda desse carro para medir exatamente a rotação do carro. Ele está conectado no eixo da roda. É uma situação como essa aqui, ó. Ele está conectado a esse eixozinho aqui. Tá? Mas vejam que essas duas rodas têm velocidades lineares diferentes, concordo ou não? Mas o velocímetro, ele está marcando a rotação para um determinado valor de raio. Então, na hora que ele sai de fábrica, existe um programa, que nesse programa você já coloca o valor do raio. Por exemplo, faz de conta que esse raio é de 20 polegadas. Então, o cara que cria um programa, que é um sisteminha, ele faz com que os valores captados da velocidade angular sejam colocados aqui. Imediatamente o programa faz essa leitura, multiplica por 20 polegadas, obviamente em quilômetros, e dá o valor dessa velocidade. Então ele foi calibrado para isso. Não tem como ser diferente. Então, pela rotação, ele alimenta o computador, tá? Esse programinha, esse sistema. Esse programa já multiplica o valor pela roda do carro, pelo diâmetro da roda do carro. Na verdade, não seria por 20, seria por 10, né? Porque se ele tem 20 polegadas de diâmetro, seria 10 de raio. Deixa eu botar aqui 10. E dá o valor dessa velocidade. Então, quando a velocidade do meu carro está marcando 100 km por hora, é o valor da velocidade angular desse carro, que foi medida pelo velocímetro, multiplicado por essas 10 polegadas depois que a gente passa para quilômetros. Onde eu estou querendo chegar? Que se eu, por um acaso, mudar o valor do raio e colocar outro raio aqui na roda do meu carro, esse valor daqui não muda, porque esse valor ele vem de fábrica. Esse valor vem de fábrica. Então, se eu mudar o meu raio para um diâmetro de 22 polegadas, ou seja, o meu raio será quanto? 11 polegadas. Eu aumentei em 10% o valor desse raio. Eu aumentei em 10%. Mas a velocidade do carro não vai mudar. A que está marcando no velocímetro. A que marca no velocímetro não vai mudar. Porque ela vai continuar marcando a velocidade angular multiplicado pelo valor que foi calibrado. Isso aqui foi calibrado, esse 10 aqui ele foi calibrado. Se eu mudar para 11, o computador não vai mudar, só se você mexer no programa do computador. Então ele vai continuar calculando como se o raio fosse 10. Mas na verdade o seu carro estará a uma velocidade o quê? Maior. Então o seu carro estará com uma velocidade maior, enquanto ele vai estar marcando uma velocidade menor. Por isso que é proibido você usar esse tipo de situação. Porque você, quando muda o raio do seu carro, da roda do seu carro, para um valor maior, os radares, tá, vão detectar uma coisa e o seu carro está com outra velocidade. Então o radar vai detectar a velocidade real do carro, enquanto que o velocímetro vai estar marcando outro valor. Tá certo? Então você vai dançar nessa brincadeirinha. Tá? Você pode olhar para lá ou, caso você saiba, você faz esse acordo matemático. Mas dificilmente você faz. Na verdade, se você olhar direito, olha quanto é que marca o velocímetro do seu carro e olha o que o radar marca. Tem sempre uma diferenciazinha. Porque normalmente você muda o pneu do carro, o pneu está mais calibrado, menos calibrado, aí muda o diâmetro dele um pouquinho. Então sempre dá uma besteirinha. Então você tem que manter o diâmetro do carro, o pneu do carro calibrado, para esse diâmetro ser mantido constante. Isso aí é super, mega, ultra, power importante. Tranquilo? Então, ele vai mudar para 22 polegadas. Quando ele mudar para 22 polegadas, a velocidade angular é a mesma. A velocidade angular é a mesma.
mas o raio ficou 10% maior. Se o raio fica 10% maior, essa velocidade também fica 10% maior. Na verdade, matematicamente você vai fazer assim. A velocidade angular original e a velocidade angular modificada são as mesmas. Porque você não mexeu no funcionamento do motor. Então a velocidade angular é a mesma. Velocidade angular é a velocidade que vai ser marcada no velocímetro, é a original. Sobre o raio que vem de fábrica. Que é igual à velocidade real do carro, que você modificou, pelo raio que você colocou agora, pelo raio modificado. Tá? Então, ó, o seu velocímetro vai estar marcando, ele quer saber quando o velocímetro marcar 100, qual a velocidade real do carro. O velocímetro vai marcar 100, porque o seu raio, de fato, é 10 polegadas. Mas a velocidade real desse carro é quanto, quando o raio for 11. Tá? Foi o que a gente tinha dito a você, ele vai marcar 110. Ele terá um acréscimo de 10% no valor. Então esse carro estará com uma velocidade 10% maior, tá certo? Mesmo o velocímetro não marcando isso. Então ele vai estar mais rápido do que o velocímetro indica. Tá? Ele vai estar mais rápido do que o velocímetro indica. Então ele pode ser flagrado, por exemplo, por uma multa, mesmo o carro não estando indicando isso daí. Mas o problema foi dele, ele mudou porque ele quis. O contrário também existe, ele colocou um pneu com diâmetro menor, tá certo? Então ele vai marcar exatamente, o radar vai marcar uma velocidade menor do que aquela que está marcando nesse velocímetro, tá certo? Porque você está com um pneu com diâmetro menor, tranquilo? Então gabarito 110 km por hora. Bom, segunda questão. Anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua construção mais conhecida é a proposta por Robson, em 1846, que consiste em um rotor com 4 conchas hemisféricas. Eu coloquei uma figurinha aí com 3 conchas hemisféricas. Não tem problema. Conforme a figura abaixo. Essa é a figura original da questão. E esse foi um gifzinho que eu coloquei só para você perceber como é que ele funciona. É como se fosse um velocímetrozinho. Então ele vai girando pela velocidade angular e pelo raio desse sistema, o raiozinho aqui assim, ó. Por esse raio, por essa velocidade angular, essas conchas têm uma velocidade linear. Ele diz, em um anemômetro de Robson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Pronto, tá aí. Tá? Exatamente o que eu falei. A velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. É o chamado anemômetro. Calibradozinho, bonitinho, beleza. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é de 25 centímetros, ele acabou de fornecer o raio. Em um dia cuja velocidade do vento é 18 km por hora, teria uma frequência de rotação em RPM de quanto? Ele diz que, se necessário, considere π igual a 3. Vamos lá. A gente vai fazer uso de uma daquelas equações que eu disse que era de extrema importância para a gente. V 2πr vezes F. Tá? Essa equação é extremamente importante. V igual a 2πrf. Tranquilo? Extremamente importante. Então, ó, ele deu uma velocidade de 18 km por hora. 18 km por hora, que eu vou dividir por 3,6 para passar para metros por segundo. 2 vezes π, que eu vou colocar 3. O raio, eu vou botar 25 centímetros, então eu vou colocar 0,25 metros. E essa frequência que eu vou achar estará em Hz. Tá bom? Essa frequência vai ser 18 por 3,6 dá 5. 5 dividido por 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 0,25 é 6 vezes 1 quarto. 6 vezes 1 quarto é 1,5. Então, 5 por 1,5 Hz. Eu não vou mexer nisso aqui.
Porque ele pediu em RPM. Então, não é a minha resposta final. Para que dividir e dar um número quebrado? Deixa ela assim. Porque para passar de hertz para RPM, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar, em vez de dividir, eu vou multiplicar por 60 para passar para RPM. Quando eu multiplicar por 60, eu terei 60 por 1,5 dá 40. 40 vezes 5, 200. RPM é a frequência de rotação desse anemômetro, tá? Que indica a velocidade do vento, né? Se ele preferiu dar a velocidade do vento já, tá certo? Para que você, a partir daí, encontrar essa frequência. Cuidado que tem que passar de km por hora para metros por segundo, por isso que eu fiz a divisão por 3,6 aqui, tá bom? Beleza? Tranquila a questão, né? Então, ó, essa equação faz parte de uma daquelas que você precisa saber para que a sua vida nesse assunto fique mais tranquila, tá? E como eu disse anteriormente, é um assunto de incidência muito grande. Assunto que cai muito, você não deve estar brincando com ele, tá? Pega de chupetão tudo que tiver de ser perto, tá bom? Vamos lá. Terceira questão. Considere um computador que armazena informações em um disco rígido que gira a uma frequência de 120 Hz. Cada unidade de informação ocupa um comprimento físico de 0,2 micrômetro. Então ele está dizendo que cada unidadezinha dessa aqui ocupa um certo tamanho de 0,2 micrômetro. E nessa unidadezinha aí tem uma informação que vai ser lida por uma agulha, entre aspas, por um leitor de DVD, por um leitor de CD, tá? Quantas informações magnéticas passam por segundo pela cabeça de leitura se ela estiver posicionada a 3 centímetros do centro de seu eixo, como mostra o esquema simplificado apresentado abaixo? Veja bem, ele quer saber quantas informações existem, quantas informações passam a cada segundo por essa cabeçazinha de leitura aqui. Eu sei que a frequência é 120 Hz. E ele me deu um raio, 4 centímetros. Veja qual é a minha ideia. Como eu tenho o raio e eu tenho a frequência, dá para eu encontrar a velocidade linear desse sistema. Tá? Dá para eu encontrar qual a velocidade linear desse sistema. Isso é uma opção. Com essa velocidade com o raio, eu acho a distância também, que é o comprimento dessa circunferência, tá? Eu tenho como encontrar o período, porque ele me deu a frequência. Porém, o mais importante é eu perceber o seguinte, que na hora que ele dá a frequência de 120 Hz, vamos fazer uma leitura disso aqui, deixa eu apagar. Para que a gente faça de uma maneira mais inteligente essa questão. Na hora que ele me dá uma frequência de 120 Hz, Hz é um indicativo para mim de 120 rotações por segundo. E ele quer saber quantas informações passam por segundo. Veja. Em um segundo, esse disco dá 120 voltas. Então, veja bem, em um segundo, a distância percorrida por esse disco vai ser 120 vezes 2πr. Concorda comigo? Porque não são 120 rotações por segundo? Então, em um segundo, esse disco dá 120 voltas, ou seja, 122 πr. Se eu encontrar qual a distância que ele varre em um segundo, sabendo qual o tamanho de cada informação, que é 0,2 micrômetros, eu sei quantas informações passaram por aí. Deixa eu calcular aqui para você, vê bem. 120 vezes π, vezes R, que é 3 centímetros, eu vou botar 3 vezes 10 menos 2, porque
porque ele deu em micrômetros. Então eu tenho 9 vezes 12, 108, vezes 108, 10 a menos 1, 10,8. Beleza? Então eu tenho 10,8 metros de comprimento. 10,8 metros de comprimento, porque cada volta que ele dá, se eu imaginar uma circunferência, cada volta que um disco dá, ele percorre uma distância, isso a gente vem falando já, equivalente a 2 πr. Sendo que esse disco, a cada 0,3 micrômetros tem uma informação. Então é só eu fazer uma regra de 3 agora. Colocando assim, ó, a cada 0,3 micrômetros tem uma informação. Nessa quantidade de metros eu terei quantas informações? Então eu vou fazer assim, ó, a cada existe uma informação a cada 0,3 micrômetros. Em 10,8 metros existem quantas informações? X informações. Tranquilo? Aí eu vou encontrar quantas informações magnéticas passam por segundo, porque eu já encontrei qual a distância que ele percorre por segundo. Então eu vou ficar com 10,8 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. 10,8 dividido por 0,3. Ó, deixa eu dividir isso aqui. Aí. Vai dar 3 centímetros. Teve algum erro aí? 36 vezes 3, 10,8, 2 πr. Ah, porque não é 0,3, é 0,2. Desculpa, pessoal. 0,2, por isso que não iria bater, perdão. Tá? Então vai dar, ainda assim não está batendo. 0,2 micrômetros. 10,8 metros, deixa eu ver se eu errei algum cálculo aqui, ó. 3 centímetros, quantas informações passam por segundo? Deixa eu refazer os cálculos. 120 vezes 9, 1080, 10,8, ok. Aqui tem 64, que o meu está com 54. Deixa eu ver de novo aqui. Será que tem algum erro? Deixa eu ver. O cérebro computador tem umas informações de que giram a frequência de 120 Hz, ou seja, 120 rotações por segundo. Beleza. Cada unidade de informação ocupa o comprimento físico 0,2 na direção do movimento de rotação. Tá. Quando as informações magnéticas passam por segundo, a cabeça estiver posicionada a 3 centímetros do centro do seu eixo, como está na figura aí. 3 centímetros é um raio. 120 vezes 2, eita, pinóia, faltou 2 aqui. Ó, 120 vezes 2 πr, eu botei 120 vezes, ó, esqueci aqui, 2 πr. Tem 2, eita já, 2 πr. Sabia porque a física estava certa, foi um cálculo matemático. Eu sabia que tinha passado alguma informação aqui. Perdão. Então aqui vai dar 120, besteira minha, foi erro matemático, 120 vezes 18, 21,6. Isso aqui vai dar 21,6 metros. Então tudo que eu expliquei fisicamente não estou valendo. Um problema aqui, como eu disse, foi o cálculo. Então 21,6 dividido por 0,2 dá 108 vezes 10 a sexta, ou 1,08. Vezes 10 a oitava, informações por segundo. Tranquilo? Bits por segundo. Beleza? Então, foi o 2 que eu tinha esquecido dessa miséria aqui. Ó. Tinha esquecido esse 2 que estava travando todo o processo do cálculo aí. Beleza? Eu coloquei numa figurinha só para vocês vejam como é que funciona. Tá vendo? Vejam aí nessa animação como é que funciona. Tá? O disco de leitura fica fazendo a leitura. O disco não,
Aí esse cabeçotezinho fica fazendo a leitura enquanto o disco está girando, tá certo? E passando essas informações aí, exatamente como está nessa figura. Beleza? Tranquilão? Foi, né? Desculpa pelo erro de cálculo aí, mas passou despercebido. Essa passou despercebida. Não percebi. Vamos lá. Um internauta brasileiro na cidade de Macapá, situada sobre o equador terrestre a 0 graus de latitude. Ele mora na cidade de Macapá, situada sobre o equador a 0 graus de latitude. Um colega seu reside no extremo sul da Argentina. Eles conversam sobre a rotação da Terra. Assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Um está no Macapá, o outro está no extremo sul da Argentina. Um no Macapá, 0 aqui, ó, e o outro no extremo sul da Argentina, mais de 40 aqui. Um está mais ou menos aqui, 0. E o outro mais para cá ainda. Beleza? Eles estão sobre a Terra, tá certo? Estão sobre a Terra aqui assim. Beleza. Opa, desculpa. O que é que esses caras têm em comum? Vê. A Terra quando gira, todos dois, a Terra quando gira, todos dois vão apresentar a mesma velocidade angular. Preste atenção que todos os pontos da superfície da Terra dão uma volta juntos. As circunferências que eles percorrem, por terem latitudes diferentes, que vão gerar, certo, velocidades lineares diferentes. É assim. Na cadeira aqui. Vou fazer legal para vocês. É assim. Um está aqui, a 0 grau, tá? E o outro está 40 graus de latitude. Aqui embaixo, 40 não, mais de 40 graus. Vamos botar aqui. Extremo sul da Argentina está aqui. Faz de conta que ele está aqui, esse um está a 60 graus, beleza? Quer dizer que seja 60 graus não, tá? A circunferência que o rapaz que está em Macapá vai percorrer é assim. Essa circunferênciazinha aqui assim, ó. E a circunferência que esse outro rapaz aqui, que está a 60 graus, vai percorrer, é assim. Beleza? Enquanto um gira uma circunferência de raio grandão, a outra gira uma circunferência de raio menor. Então aqui a velocidade linear é maior do que a daqui. Mas a frequência, a velocidade angular e o período são os mesmos, porque eles estão presos ao mesmo eixo, que é o eixo da Terra. Então a velocidade angular aqui é a mesma velocidade angular aqui. A frequência aqui é a mesma frequência daqui. O período daqui é o mesmo período daqui, que é de 24 horas aproximadamente. Mas as velocidades lineares são diferentes. Quem está no Macapá tem uma velocidade linear maior do que quem está na Argentina, no extremo sul da Argentina. Por quê? Porque quem está no Macapá tem um raio maior do que quem está no extremo sul da Argentina. O raio aqui é maior. Raio maior, raio menor, V é igual a ômega vezes R, e como a angular é a mesma, quem tem raio maior vai ter maior velocidade linear. É só a gente voltar para as alternativas. Bora lá. Quando a Terra dá uma volta completa, a distância percorrida pelo brasileiro é maior que a distância percorrida pelo argentino. Perfeito. Quando eles dão uma volta completa, a distância que o brasileiro percorre, por ele ter um raio maior, é maior do que a distância percorrida pelo argentino. Perfeito. Então, gabarito letra A, logo, na letra B ele fala período de rotação, que é diferente. Depois ele fala que as distâncias são iguais, depois, enfim. Gabarito letra A, sem contestação, sem nem ter o que falar, tá aqui. Letra A, lindo. E a quinta e última questão diz o seguinte.
Durante uma hora, o ponteiro dos minutos de um relógio de parede executa um determinado deslocamento angular. Durante uma hora, ele executa um determinado deslocamento angular. Nesse intervalo de tempo, sua velocidade angular em graus por minuto é dado por... Vamos lá. Ele pediu uma coisa que não é comum, mas a gente vai fazer. É a velocidade angular em graus por minuto. Ele está falando do ponteiro dos minutos de um relógio. Então, bora lá. Ponteiro dos minutos. Diz uma coisa. O ponteiro dos minutos, ele dá uma volta a cada quanto tempo? O ponteiro dos minutos dá uma volta a cada uma hora. Ou seja, a cada 60 minutos. Tá? Uma volta equivale a quantos graus? 360 graus. Ele quer que você ache a velocidade angular dele em graus por minuto. Seja obediente e ache em graus por minuto. Qual o deslocamento angular dele? 360 graus. Em quanto tempo? Dá uma velocidade angular de 6 graus por minuto. Dizer que isso é comum? Não é comum. Mas ele pode pedir? Pode. Não é errado, só não é comum. Tá certo? Então a velocidade angular dele aí seria de 6 graus por minuto. Beleza? Tranquilo? Então, galera, é isso aí, tá? A gente finalizou tudo em movimento circular. Lá no meu canal tem uma aula que eu falo só de transmissão de movimento circular. Os tipos de transmissão de movimento circular e comento sobre as marchas de uma bicicleta. Tá? Explico quando é que é a marcha rápida e quando é que é a marcha lenta. Tá certo? Então é interessante você dar uma olhada lá no canal. Tem na parte lá, tem uma certa playlist que é o que caiu no Enem. Aí tem essa aula. Eu também postarei essa aula lá no nosso portal com o link para que você entre logo direto. Se você tiver acesso aí, tá? Se você quiser, você já baixa lá. Eu acho que dá uns 6 minutinhos de aula no máximo. 6 a 10 minutos, eu acho. Quando eu explico como é que funcionam as marchas de uma bicicleta. Beleza? Tranquilo? Beijão no teu coração. Até a próxima. Fica com Deus aí. Tchau, tchau.